Olá, bom dia. Está começando a Escola Bíblica Dominical. Vamos esperar aí que os irmãos já acessem para que nós possamos então já falar desse estudo de hoje, né? A paz para a irmã Rose, que já está ligada conosco, também a irmã Aldenira, irmão Legilson, amém? Que Deus seja louvado e glorificado. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e queremos, meu Deus, que o Teu poder e glória venha a ser sobre nós, abrindo o entendimento para que a Sua palavra entre. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, para que possamos crescer na fé com o que vamos aprender hoje. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos com a série Triunfando sobre os Problemas da Vida. Hoje é a lição número 11, que tem como título Vencendo a Depressão e o Desânimo. Estamos aí diante de um problema que existe desde o princípio da humanidade, mas agora nos tempos atuais tem sido recorrente, né? Muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas desalentadas, muitas pessoas frustradas, e tudo isso leva à depressão. São sentimentos que agem em conjunto e levam a pessoa à depressão. O texto áureo está em Isaías 40, versículo 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm, mas não se cansam, caminham, mas não se fatigam. A verdade aplicada diz: ao sentirmos sinais de abatimento e desânimo, devemos buscar renovação em Deus, pois só Ele nos levanta da depressão. Os objetivos da lição: caracterizar a depressão como o mal deste milênio, indicar com os ensinos bíblicos a vitória sobre a depressão e conduzir o aluno à cura completa da depressão e desânimo através da fé. A leitura está em Isaías capítulo 38, livro do profeta Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 12 até o 17, que diz assim: A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, com tecelão, me cortarás a vida da urdidura do dia para que à noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos, do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim a chirreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que diria? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Senhor, por esta disposição, tu vive. Senhor, por essas disposições tuas, vive os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. Eis que foi para mim a paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livrastes da cova da corrupção, porque lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Ao decorrer da Bíblia, nós podemos ver várias pessoas que tiveram problema com depressão. Pessoas que foram referências na Bíblia, grandes exemplos de fé, mas tiveram problemas com depressão. Um desses casos está aqui em Isaías capítulo 38, onde o homem de Deus se sente deprimido a ponto de desejar morrer. E ele pede a Deus que arranque dele esse mal, né, mesmo que tenha que tirá-lo dessa terra. E não foi só ele, mas muitos outros viveram depressão profunda, viveram momentos assim de grandes aflições, a ponto de desanimar totalmente,
mas nenhum tirou a própria vida. Eles esperaram no Senhor e o Senhor mudou a história deles. O Senhor deu a eles uma nova forma de viver, um resultado extraordinário que eles não esperavam. E apesar de estar em depressão profunda, uma frustração muito grande, eles conseguiram obter a vitória porque foram pacientes e perseverantes no Senhor. Assim também devemos ser nós nos dias de hoje, né? A depressão, ela está cada vez mais presente em todos os lares, em todas as famílias e em todas as idades, né? Antes a depressão era problema somente de pessoas que tinham assim algum tipo de grau de responsabilidade familiar ou no trabalho. Hoje não, hoje até criança está sendo atingida por depressão. E, e o que leva a pessoa a isso, né? São vários fatores, várias desilusões, frustrações, a pessoa gerar expectativa demais no seu semelhante, gerar expectativa demais em outra pessoa e depois não ver isso sendo correspondido, não ver as pessoas reconhecendo o seu esforço, não ver as pessoas reconhecendo as suas dedicações e com isso as pessoas vão se abatendo, vão desanimando, vão desalentando, vão ficando frustrada a ponto de não ter mais força nenhuma e aí entra em estado de depressão. A Bíblia ela tem vários momentos assim em que pessoas viveram esse tipo de angústia, viveram esse tipo de aflição, mas todos tiveram força e fé para esperar uma resposta de Deus. Eles não tomaram decisões precipitadas, eles não tomaram nenhuma decisão que pudesse afetar a vida. Então é um ato assim de muita fé e muita perseverança, a pessoa tem que ficar esperando, confiando que Deus vai agir e Deus age. Lembre-se de uma coisa, Deus não age por precipitação, Deus tem a hora certa de agir. Nós é que somos aflitos demais, afoitos, né? Nós é que queremos que o resultado seja agora, no nosso tempo, mas Deus, Ele sabe a hora exata das coisas acontecerem. Ele sabe o melhor momento das coisas acontecerem em nossas vidas. E nós não podemos viver por nós mesmos, mas nós precisamos viver conforme o querer de Deus, a vontade de Deus. Então, a única forma de vencer a depressão sem maiores danos é lendo e meditando a palavra de Deus, é buscando no Senhor a força e a fé, é tendo paciência e esperança no Senhor, e Deus nunca nos frustra, né? Deus sempre nos surpreende de uma forma maravilhosa. Eu nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Né? Assim como o salmista escreveu essas palavras, nós que estamos à frente do ministério na Igreja do Senhor Jesus também ouvimos semanalmente testemunhos da grandeza de Deus, do mover de Deus, de soluções que Deus tem dado, que Deus tem feito, que parecem impossíveis, né? Mas o Senhor vai lá e reverte aquela história, o Senhor vai lá e muda aquela sorte. Então nós precisamos viver nessa esperança, nós precisamos viver nessa fé. Lembra bem o que Isaías diz no capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Espere no Senhor, né? Tenha essa paciência no Senhor, ore mais, busque mais, clame mais e espere. Espere o momento exato de Deus agir. Deus não age por precipitação, Ele tem a hora exata de resolver. E Ele nos surpreende, Ele nos surpreende. Às vezes a pessoa acha, quando está assim em profunda depressão, que morrendo vai resolver o problema. E será que vai resolver mesmo? Será que a morte vai resolver aquele problema? Ou você tem que passar por essa luta, por essa prova, você tem que lá passar por esse vale para que você possa então alcançar o topo da montanha, né? Não tem como você chegar lá no topo da montanha sem passar pelo vale.
Para você subir, escalar uma montanha, você tem que passar pelo vale. Nunca esqueça disso. E o que significa passar pelo vale? Está caminhando para o topo da montanha. Está caminhando para o alto. Está caminhando para o lugar onde você terá uma visão mais ampla, um olhar mais abrangente de tudo que está ao alcance. Então, não se desespere, não se aflige, tenha confiança no Senhor, tenha esperança no Senhor. Deus não age por precipitação, mas na hora que ele age de uma forma extraordinária que nos causa espanto. Causa espanto ao ver o quanto Deus nos ama, ao ver o quanto Deus age em nosso favor, ao ver o quanto o Senhor maravilhosamente nos abençoa. Amém? A introdução aqui da lição diz assim: estamos vivendo hoje a era da melancolia, como sinal visível da depressão, em maior ou menor grau de intensidade. A depressão pode se instalar em diversos momentos de nossa vida. Entretanto, precisamos conhecê-la, combatê-la e jamais permitirmos que nos vença. No dizer de Paulo, somos abatidos, mas não destruídos. Foi isso que o apóstolo Paulo falou naquele momento em que ele viu a igreja abatida, desanimada, toda a comunidade frustrada, sem saber o que fazer diante das perseguições, diante das distorções da palavra de Deus, do ataque dos judaizantes, dos falsos profetas. Ele animou a igreja dizendo que nós podemos até ficar abatidos, mas não seremos destruídos. Não seremos destruídos. Então, se você está abatido ou abatida, se você está desiludido ou desiludida, se você passa por um momento muito difícil na sua vida, lembra que você já passou por outras situações também muito difíceis em sua vida e o Senhor deu a vitória. Você passou por momentos muito difíceis em sua vida e Deus te deu uma resposta que você não esperava, uma solução que você não esperava. Então, segura firme, continua firme e Deus vai te abençoar. Vamos dar sequência aqui na lição, na parte 1. Na parte 1 da lição diz assim: os sinais visíveis da depressão. Quais são os sinais de que a pessoa está deprimida? Os sinais são tristezas profundas e um desânimo generalizado. A pessoa não tem ânimo para nada. Alguns se trancam no quarto, não tem coragem nem de tomar banho, nem de se alimentar. Não tem ânimo nem para comer e nem para tomar banho. Imagine para fazer qualquer outra coisa. Então a depressão, quando ela chega num estado profundo, geralmente a pessoa se tranca. Geralmente a pessoa vai para um quarto, fica ali trancado e não consegue fazer mais absolutamente nada. A depressão, ela vem de um sentimento de perda, uma sensação de derrota, uma sensação de fracasso, uma sensação de que tudo que faz dá errado, tudo que faz não é suficiente. E desse sentimento, a pessoa vai se abatendo cada vez mais, e com isso vem a depressão. Então fique atento e atenta aos seus sentimentos, fique atento e atenta àquilo que você está sentindo. Observe a sua mente, observe a sua motivação com as coisas, e quando você começa a desanimar, começa a se abater, a depressão está te envolvendo, a depressão está tentando te pegar. Aqui na Amazônia, né, que é a nossa região, tem uma cobra gigante, né, chamada sucuri. Ela preda animais, né, às vezes cachorros, às vezes animais silvestres, às vezes até mesmo pessoas humanas, né, de menor estatura, tipo criança. Existem casos até de adultos que foram devorados pela sucuri. E ela é uma cobra muito grande, gigante, e ela abraça a sua presa
e vai enrolando assim em volta. Ela se enrola e vai apertando, apertando, para ir quebrando as forças da pessoa, para ir machucando a sua presa, né, o animal, ou a pessoa que seja. E ali ela vai abraçando, abraçando, com uma força intensa, e ela é muito rápida, e ali a presa vai perdendo a força, vai quebrando os ossos e vai ficando sem reação, aí ela devora a sua presa. Só que se chegar a tempo, consegue salvar a presa, consegue tirar a presa daquele abraço maldito da sucuri, daquele abraço terrível da sucuri. Então, a depressão é mais ou menos como a sucuri que vem e envolve e vai apertando, e envolve e vai apertando, apertando cada vez mais. E se chegar a tempo, a gente consegue salvar essa presa, motivando, orientando, despertando, fazendo com que a pessoa possa fazer com que saia daquela situação, né, para que se alegre novamente, para que possa sair daquela situação e buscar novamente uma alternativa para a vida. Né? O irmão Legilson está perguntando, né, que geralmente a pessoa quer achar culpado. Né? Tem duas situações. Né? Quando a depressão bate de uma forma intensa, a pessoa não culpa outros, ele culpa a si próprio. Ele nunca culpa outras pessoas. Quando a depressão pega para valer, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está desanimada, quando a pessoa está desalentada, ela até chega a culpar os outros. Mas quando ela está já deprimida, ela culpa ela mesma. Né? Ela traz uma autoculpa, ela se sente culpada de todos os problemas, se sente culpada por tudo aquilo que está acontecendo. Então esse é o sinal mais evidente de que a pessoa já atingiu a depressão. Que muitas pessoas falam assim, estou deprimido. Não, ainda não atingiu a depressão. Né? A pessoa está desanimada, está desiludida, está entristecida, está frustrada, mas ainda não chegou na depressão. Né? A depressão é o último estágio de todos esses problemas que nós estamos falando aqui. Então a depressão é um estágio assim que é de profunda dor, é uma dor na alma, é uma dor que... Porque quando a dor é física, quando você sente uma dor física, você consegue lidar com ela. Agora, quando é uma dor na alma, dificilmente a pessoa tem força para poder lutar sozinha. E a depressão faz com que a pessoa se sinta culpada. Porque quando a pessoa transfere a culpa para outro, ela desabafa. Né? Ela fala, a culpa é tua, a culpa não é minha, a culpa é tua. Então ela joga aquele problema para fora. A depressão é o contrário. A depressão ela não sai, ela fica ali dentro da pessoa. Ela fica incomodando a pessoa ali dentro. A pessoa não consegue jogar, não consegue externar isso, não consegue dizer assim, esse problema não é só meu. Ao contrário, ele transfere toda a culpa para si. Ele transfere toda a culpa para si. Ele acha que ele é o pior dos piores, que não vai conseguir, que é um derrotado, que não tem mais jeito. Então, uma situação bastante complexa. Né? Então, por isso que a pessoa precisa de ajuda. E o pior de tudo é que nem sempre é perceptível. Nem sempre você consegue perceber, porque a pessoa que está em depressão profunda, como ela culpa a si próprio, ela finge estar bem diante dos outros. Quando tem alguém perto, ela finge que está bem, porque ela transfere a culpa para si. Porque se ela transferisse a culpa para outra, seria melhor, porque ela ia demonstrar que não estava bem, que não estava sentindo alguma coisa de dor na alma tão profunda. Né? Mas ela, como ela culpa ela mesma, então ela finge que está bem, porque ela não quer transferir aquela dor para outro. Ela não quer passar aquele problema para outro. Porque ela se sente tão culpada, a pessoa se sente tão culpada que ela não quer nem compartilhar o problema com ninguém.
Então é muito delicado, muito difícil de lidar, né? Ainda sobre os sinais visíveis da depressão, né? A depressão ela gera uma tristeza profunda. Um dos sinais mais claros de depressão é uma tristeza profunda e uma sensação ali de menosprezo, né? A pessoa não se dá valor. Você fala coisas positivas, ela não aceita porque ela não se sente merecedora daquelas palavras. Então, até nisso é difícil. Não podemos deixar a pessoa chegar na depressão profunda, porque ela acaba não aceitando nem as palavras de ajuda. Ela chega no nível que as palavras de ajuda para ela não encaixam, não entram, não convencem. Então é muito triste essa situação. Salmo 31, versículo 10 diz assim: porque a minha alma está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. O próprio salmista Davi, que foi um homem muito vitorioso, ele viveu momentos de profundas depressões, né? De momentos assim difícil, de difícil aceitação para ele, a ponto dele se esconder na caverna de Adulão, a ponto dele se afastar das pessoas, abandonar a liderança, deixar de fazer aquilo que era o dever dele, porque ele estava profundamente deprimido. Mas o Senhor reanimou, o Senhor tocou no coração dele de maneira que ele pudesse se reanimar. Então há esperança para quem está deprimido. Há esperança para quem já não acredita mais em nada e nem em si próprio. Há esperança para aquela pessoa que está sufocada e que não crê mais em si próprio, não crer mais nas suas próprias atitudes. Busque no Senhor, né? Ore no Senhor. E se você conhece alguém que está assim, ore muito por essa pessoa, para que o Senhor tenha misericórdia e ajude ela a abrir o entendimento, né? Que essa pessoa ela precisa se abrir, ela precisa abrir o entendimento para que possa então falar aquilo que está amargurando, aquilo que está ferindo a alma, aquilo que está travando ela por dentro, não está deixando ela viver. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, Jesus faz a seguinte promessa aos seus discípulos: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É uma promessa que Jesus fez aos discípulos e que vale para nós nos dias de hoje. Então, a pessoa que está profundamente deprimida, sem esperança, haverá um momento da pessoa reagir, haverá um momento da pessoa reverter tudo isso através da fé. O Legilson diz aqui, né, o homem com depressão sempre é pessimista, não otimista com a sua fé. E a fé é abalada. A fé é abalada, mas a palavra de Deus ela tem muito poder. É por isso que nós não podemos deixar de ouvir e de ler a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Então a libertação ela vem pela palavra de Deus. A libertação ela vem pela palavra que Deus deixou escrita para orientar a nossa vida. A oração ela é importante? A oração ela tem poder? Tem. Mas a libertação vem pela palavra. Por isso que nos cultos de libertação, nas sessões de libertação, tem que ter primeiro a pregação da palavra, porque a libertação vem pela palavra. Então a pessoa é pertinente essa observação que ele fez, porque a fé é abalada, a pessoa fica tão desanimada que a fé fica pequena. Mas se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é do tamanho do bico de uma caneta, né? Dessa pontinha de uma caneta aqui, ó, tá? Desse tamanhozinho o grão de mostarda. Então, se a fé for tão pequena como um grão de mostarda, será suficiente para a pessoa se recompor, será suficiente para a pessoa vencer
qualquer adversidade da vida. Então, o que precisamos é ouvir essas pessoas, né? Falar menos e ouvir mais. A pessoa, quando está em depressão, geralmente a gente fala mais e deixa ela falar menos. É ao contrário. A gente tem que falar menos e deixar ela falar mais. E escutar, né? Não ficar debatendo, não ficar contrapondo, porque quanto mais a pessoa fala, quanto mais a pessoa contrapõe, mais a pessoa deprimida se sente culpada. Então qual é a orientação? Escutar. Escutar. Que aí, conforme a pessoa vai desabafando, ela vai ganhando confiança naquela pessoa, porque aquela pessoa ouviu ela, e com isso ela vai se abrindo mais e vai jogando para fora. Conforme ela vai jogando para fora aquelas angústias, ela vai abrindo o entendimento, ela vai abrindo o coração e vai vencendo a depressão, e vai vencendo aquele mal terrível que sufoca ela. Então a pessoa deprimida, ela precisa ser ouvida. Você tem que ouvir mais e falar menos para quem está deprimido. Quanto mais você ouve, mais a pessoa joga para fora aquilo que está angustiando e vai se aliviando. E aí, quando ela está mais aliviada, aí sim nós podemos falar algumas coisas para motivar. Quando a pessoa está mais aberta, mais jogou para fora aquilo que doía na alma, aí fica mais aberta também a ouvir o que nós temos para dizer. Tá? Então, os sinais visíveis da depressão é uma tristeza profunda e o outro sinal é apatia. Né? O que é apatia? É um estado de insensibilidade profunda. A pessoa fica insensível. Não adianta você falar, pense na sua mãe, pense nos seus filhos, pense em fulano. Ele não vai pensar, ele só está pensando nele porque ele está sentindo uma dor tão profunda que ele não consegue pensar em mais ninguém. Ele não consegue mentalizar a importância dele, ele não consegue compreender a importância dele para outras pessoas. A pessoa que está em estado de depressão, ele acha que ele não tem valor nenhum e pouco importa as pessoas ao redor, porque ele se culpa tanto, a pessoa deprimida se culpa tanto que até as pessoas mais amadas perdem o valor para ele porque ele acha que ele é o problema. Né? Essa pessoa acha que ela é a causadora de todos os problemas que existem ali naquele lugar. Então, essa falta de empatia, né, que é apatia, que é a insensibilidade, a falta de perceber ao redor, leva a pessoa à depressão profunda. A pessoa deprimida, ela não consegue se sensibilizar com nada, com ninguém, e é por isso que muitos tiram a própria vida, né? Porque eles já chegam a um ponto que para de pensar nos filhos, no marido, na mulher, no pai, na mãe, no irmão, ele para de pensar nas pessoas que ele gosta, ele para de pensar nas pessoas que ama, porque está tão sufocada, essa pessoa está tão angustiada que ela não consegue mais pensar em outra coisa se não for naquela dor. Então, quando você vê alguém já insensível consigo mesmo, quando você vê alguém já sufocada consigo mesmo, então ouve essa pessoa, né? Ouve, deixa essa pessoa falar, deixa ela jogar para fora tudo. Né? Não oriente, não fale nada assim, porque essa pessoa ela está se sentindo tão culpada que ela não quer ouvir nada. Ela quer falar, ela quer jogar para fora. Então deixa ela jogar para fora. Aí quando ela se abrir, quando ela de repente, 1, 2, 3 vezes que você for lá conversar com essa pessoa, só ouça, só ouça. Só fale alguma coisa quando você perceber que a pessoa já está aberta para ouvir, né? Quando a pessoa já está pronta para ouvir. A depressão, ela gera também uma inércia, que é uma falta de ação. A pessoa que está deprimida, ela não consegue fazer nada. Ela não consegue nem tomar banho, nem pentear o cabelo, nem escovar os dentes. Ela não vê beleza nela, ela não vê nada positivo nela. É uma pessoa que está assim totalmente sem rumo.
né? Totalmente sem rumo. Então é um momento assim muito delicado, porque essa pessoa ela já não dá valor a si própria, ela já não dá valor a si mesma. Então ela entra num estágio de uma tristeza tão grande que ela passa a rejeitar a si própria, ela passa a rejeitar a si mesma. Então é preciso saber lidar com isso, é preciso saber chegar até essa pessoa para que ela possa então sair dessa angústia, dessa aflição. A falta de inércia, né, a falta de atividade, a falta de ação, ela dá não só a vida física, mas também a vida espiritual. E a pessoa que não faz nada, ela acaba perdendo a alegria, a motivação, até mesmo nas coisas espirituais. Então, por isso que hoje tem muitas pessoas que já não congregam mais, que já não participam mais das atividades na igreja. Por quê? Porque essa pessoa ela não se envolve no reino de Deus. Essa depressão espiritual afeta porque a pessoa ela não busca se envolver na obra. E o que é se envolver na obra? Se você tem talento para música, né, entra ali no grupo de louvor. Se você tem talento para serviços, ajude na manutenção do templo. Se você tem o talento para zelar das coisas, vai lá, conserta, vai lá, faça a limpeza, vai lá, cuide do jardim, ajude a arrumar a parte elétrica, vai lá, retoca a pintura onde precisa, se envolva na obra da forma que você sabe. E se você tem um conhecimento mínimo da palavra, conhece o plano da salvação, a melhor forma de se motivar na fé é ajudar as outras pessoas que estão mais fracas. É você levar a palavra de Deus para outras pessoas, é evangelizar. É você ter um propósito de evangelizar seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, as pessoas do seu bairro, da sua redondeza. É você ter esse comprometimento e esse envolvimento. Às vezes você fala assim, mas aí eu vou ter que parar de fazer muitas coisas para isso. Não. Vou citar um exemplo aqui. Ó. Quando você vai para a igreja ou quando você volta da igreja, é um momento propício para você evangelizar. Você pode levar os folhetinhos e ir colocando nas caixinhas de correio no seu trajeto. Você sai um dia mais cedo de casa. Se você gasta 20 minutos de casa até a igreja, sai um dia mais cedo. Sai uma hora antes e vai colocando ali os folhetinhos nas caixinhas de correio. As pessoas que for passando pela rua, você cumprimenta e convida a pessoa para ir a um culto na igreja. Entrega ali um convitinho para a pessoa com o endereço da igreja. Enfim, você vai se sentir útil. Aí você chega lá, não vê essa pessoa, você chega lá, não vê essa pessoa e você vai ficar assim, será que está valendo a pena? Claro que está. Claro que está. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que se converteram, que saíram de uma situação da vida muito, muito triste porque foi convidada para alguém na hora que ela precisava. Às vezes aquela pessoa que você passa por ela a caminho da igreja, às vezes aquela pessoa está precisando ouvir alguma coisa, está querendo um convite para ir em algum lugar e você passa, às vezes nem fala nada. Né? Então, se envolva na obra do reino, se envolva no reino de Deus. E a melhor forma de se envolver é evangelizando, é levando a palavra, é falando do amor de Cristo para as pessoas. Aquela pessoa pode até não tomar uma decisão naquele momento, mas aquela palavra ela não volta vazia. Aquela palavra fica dentro da pessoa, permanece dentro da pessoa. Então, existe também a depressão espiritual, que é o crente que não envolve na obra, o crente que não evangeliza, o crente que não fala do amor de Cristo, o crente que não dá um testemunho na igreja ou fora da igreja, que não fala daquilo que o Senhor fez na sua vida.
Então isso acaba abatendo espiritualmente, acaba desanimando a pessoa na fé. Então ela tem que se envolver, ela tem que se envolver. Então, alguns sinais visíveis de depressão é a tristeza profunda, a falta de apatia e a inércia, né? A falta de ação. O tópico 2 da lição diz o seguinte: quando o desânimo nos abate. A depressão, ela produz uma falta de ânimo tão grande que dá aquela sensação de que a pessoa não tem mais força, que dá aquela sensação de que a pessoa não consegue mais levantar da cama para tomar um copo d'água. E se você vai lá e leva um copo d'água, às vezes ela nem toma porque ela está tão abatida que ela nem percebe que o corpo dela precisa de água. Então você vê assim quanto que o desânimo ele destrói a pessoa, né? O quanto que o desânimo machuca a pessoa. E às vezes a gente pensa assim, a pessoa não quer nada com nada, né? Tá lá trancado naquele quarto, só vive melancólico, só vive triste, tem de tudo, mas falta o essencial, né? Falta aquela paz interna que é a presença do Espírito Santo. Falta aquela paz interna que é a aceitação de si próprio. Então são fatores assim que não dá para compreender por uma mente natural. Somente quem tem uma mente espiritual vai conseguir compreender e vai conseguir alcançar essas pessoas. Recorrer ao Senhor é uma alternativa muito importante para sair da depressão ou para ajudar quem está em depressão. Ore pela pessoa. Se a pessoa não quer oração, você ora lá na sua casa mesmo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore pela pessoa diariamente, para que Deus dê força, para que Deus abra o entendimento, para que Deus desbloqueie aquela mente que foi bloqueada pela depressão. Porque a pessoa deprimida, ele não está em seu estado racional perfeito. A pessoa deprimida, ela está com a mente bloqueada. Ela não tem noção do que está fazendo. Tudo que ela quer é sair daquela dor. Tudo que ela quer é sair daquela angústia. E ela não encontra alternativa, ela não encontra saída, então ela fica sufocada. Então é preciso que, primeiro, saber ouvir. Dar muito ouvido àquela pessoa. Mesmo que ela não tenha razão. Mesmo que ela não tenha razão. Por que a pessoa deprimida prefere conversar com pessoas que não são da casa? Porque quando ele tem uma dor dentro dele ou dela, e quando começa a falar daquela dor, aí aquele parente, aquele amigo fala: você não quer nada com nada, você tem de tudo, você está reclamando de barriga cheia, você isso, você aquilo. A pessoa já está se sentindo culpada e ela passa a ouvir isso, aumenta a depressão. Aumenta a depressão. Então o que precisa fazer? Deixa a pessoa falar, que ela vai jogar para fora, ela vai sair daquela angústia, daquele sufocamento, e com isso ela vai esvaziando aquela dor. Depois que ela esvaziar a dor, ela estará aberta a ouvir. Ela poderá compreender. Ela dará valor ao que vai ouvir, porque ela já esvaziou de si. É a mesma coisa se você pegar um copo, encher ele e depois colocar mais água. Vai derramar, porque já está cheio. Já está cheio, vai derramar. Então a pessoa que está abatida, desanimada, frustrada e chegou ao nível da depressão, essa pessoa não pode ouvir mais nada decadente. Quanto mais ela ouve coisa decadente, pior vai ser. Então tem que ter muita sabedoria, muito cuidado, ore muito para que o Espírito Santo te dê a sabedoria para saber o que falar, tá bom? Vamos lá, ainda sobre quando o desânimo nos abate, comumente ele traz uma fadiga, ele sufoca. O que é a fadiga? É o resultado de uma exaustão. Né? Quando você trabalha muito, faz muito esforço físico, aí você fica fatigado, né? Você fica cansado, você não tem força para nada. Toma um banho gelado, toma ali água, descansa,
aí você começa a sentir fome, aí você começa a reagir, aí você vai lá, se alimenta, começa a recompor, começa a revigorar, e aí é, dorme tranquilamente, descansa durante o sono e quando acorda já está melhor. Já está melhor. A pessoa fadigada emocionalmente é pior do que uma pessoa fadigada fisicamente. Porque a pessoa que trabalhou muito e está exausta, se ela tomar um banho, se ela tomar água e daqui a pouco ela se alimenta e depois ela dorme, ela se recompõe. Agora, a pessoa que está afadigada na alma, essa pessoa está num estado difícil de recuperar. Né? É muito difícil recuperar, porque ela não tem espaço dentro dela nem para ouvir elogios, muito menos crítica. Ela não tem espaço dentro dela para nada. E ela vê tudo com desconfiança. Se você elogiar, ela vê com desconfiança. Ela ela está se sentindo tão culpada, essa pessoa está se sentindo tão culpada, se você fizer elogio, ela vai achar que não é, que não é bem aquilo. Então é só o Espírito Santo mesmo para dar sabedoria, para a gente ter palavras certas, para a gente saber o que falar, para que essa pessoa possa se motivar, se erguer, sair daquela situação, sair daquela dor e procurar o alívio. Quando o desânimo nos abate, normalmente também perdemos a esperança. Quando a pessoa está muito deprimida, ela não tem esperança de mais nada. Tudo que você fala para a pessoa não gera expectativa. Você fala, vamos fazer isso, vamos fazer uma viagem, vamos pescar, vamos praticar o esporte ali que a pessoa gosta, vamos ali comer num restaurante aquela comida que a pessoa gosta, ela não se motiva. Ela não tem motivação para nada, ela perdeu a esperança, ela não tem vontade nenhuma. Então é uma situação muito complicada. E por isso que eu digo que só Deus pode reverter uma situação no estado desse, porque a pessoa está completamente desmotivada. A expectativa dessa pessoa já não existe mais. Ela já não sonha, ela já não projeta, ela já não tem mais o que fazer. Na Bíblia, no Evangelho de João, fala sobre a morte de Lázaro. E quando Jesus chegou ali no capítulo 11, né, de João, quando Jesus chegou ali, ele encontrou Marta, irmã de Lázaro, já muito abatida, já sem esperança nenhuma. E já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Já não tinha esperança nenhuma. O que vai fazer? Com 4 dias o corpo já está decomposto. O corpo já entrou em putrefação. Já não tinha mais esperança nenhuma para Marta. Qual foi a resposta de Jesus para ela? Se creres, verás a glória de Deus. E ela creu e viu. Lázaro ressuscitou, depois de 4 dias de morto. Então, existem situações em nossa vida que só o Senhor. Não há médico, não há remédio, não há ciência que possa fazer uma pessoa 4 dias morta voltar a viver. Por quê? Porque o corpo já decompôs. O corpo já começou a derreter. Então não tem mais o que fazer. Somente um milagre pode fazer. Então por isso que Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. E ela creu e ela viu a glória de Deus. Então naquele momento que não tem solução, naquele momento que não tem jeito, naquele momento que não há alternativa nenhuma, a solução é o Senhor. Ainda sobre quando o desânimo nos abate, em geral desejamos a morte. A pessoa que está profundamente deprimida, ela quer morrer. Por que a pessoa chega a esse ponto? Porque ela não se valoriza mais. E às vezes a pessoa fala assim, acho que a culpa é minha, né? Acho que a pessoa morreu por causa de mim. Não, ela morreu porque aquela dor que ela sentia
aquele conflito que ela tinha dentro dela atingiu a alma. E ela mesma já não sabia mais qual era o problema. Ela já não sabia mais a origem daquilo. A pessoa que está em depressão, ela não sabe mais a origem do problema. Ela não sabe aonde começou. Porque ela vai acumulando coisas negativas, ela vai acumulando culpas e mais culpas, e se sente tão culpada que ela não consegue mais sentir prazer pela vida. E geralmente a pessoa deprimida em estado profundo, ela deseja a morte, ela deseja morrer. Veja o que diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Quem falou isso? O profeta Elias. O profeta Elias, que foi grandemente usado por Deus. Ele viveu um momento de depressão tão profunda que ele desejou a morte, mas ele não tirou a vida. Ele não forçou contra a própria vida. Ele pediu a Deus que tirasse a vida dele. Mas Deus não tirou porque Deus tinha propósito. Deus não tirou porque Deus tinha solução. Deus não tirou porque Deus queria ele vivo. Então a pessoa que está em profunda depressão, ele precisa ter essa esperança de que nada pode resolver o problema dele a não ser um milagre de Deus. E ele tem que esperar por esse milagre. E a pessoa deprimida precisa crer nesse milagre do impossível na vida dela, da grande mudança, da grande transformação, para que ela saia daquela situação de profundo abatimento. Até o profeta Elias, agora há pouco nós vimos Davi, agora que vimos Marta e agora Elias. Pessoas que tinham de tudo espiritualmente, mas a depressão tomou conta. Portanto, isso serve de alerta para nós o seguinte: qualquer um de nós podemos chegar a esse ponto. Qualquer um de nós, por mais experientes que sejam, podemos chegar a esse ponto. Então vamos estar atentos às próprias emoções. Vamos observar as pessoas ao nosso redor, mas vamos também prestar atenção em nós mesmos. Em nós mesmos. E ouvir mais a palavra, ler mais a palavra, porque a palavra de Deus, ela nos renova. A palavra de Deus, ela tem uma capacidade tão grande de nos erguer, de nos levantar, que nós passamos a viver de expectativas. Nos renova a ponto de falar: eu vou fazer tudo de novo. A terceira parte da lição diz: a melancolia atacou os servos de Deus. Vamos ver aqui, nós já vimos Davi, já vimos Marta, já vimos Elias, mas aqui na lição tem outros 3 personagens bíblicos que foram grandemente importantes e vitoriosos, mas no entanto tiveram depressão. Um deles é Jó. Jó, naquele momento de profunda dor, de profunda perda, ele se lamentou, desejou a sua morte, desejou nunca ter nascido e chegou a pedir para Deus: o que eu estou fazendo aqui? Me leva logo, me leva logo. Mas ele não se atentou contra a própria vida. Ele esperou que Deus deu a vida, Deus tira. Então ele ficou esperando que Deus tirasse a vida dele. O que Deus fez? Mudou a história de Jó. Concedeu a ele coisas melhores do que ele tinha. Tudo que ele perdeu, ele teve novamente melhor do que era antes. E aí agora me faz lembrar uma frase de Billy Graham, grande evangelista norte-americano. Billy Graham, ele disse o seguinte: Deus não permite que nada seja tirado se não for para acrescentar algo melhor. Então nós precisamos ver o seguinte: às vezes nós estamos com um sentimento de perda muito grande, uma sensação de perda muito grande, e precisamos crer que Deus pode conceder coisas melhores. Ao invés de ficar preso ao que perdeu,
nós devemos nos prender ao Senhor, porque Ele pode nos conceder coisa melhor. Então, o caso de Jó é um exemplo de depressão profunda, mas Deus, com infinita misericórdia, mudou a sorte de Jó. Acabou com aquele sofrimento profundo dele e a vida dele foi muito melhor e Deus acrescentou mais anos de vida para Jó. Um outro caso na Bíblia de depressão profunda foi de Moisés. Ele não ele não suportou a pressão psicológica do povo, aquela multidão que chegava para ele e falava: e aí, Moisés? Lá no Egito a gente pelo menos tinha o que comer, né? Lá pelo menos tinha água. Lá pelo menos a gente tinha onde morar. Agora a gente está aqui no deserto. Vamos morrer nesse deserto, Moisés? E Moisés entrou em estado de depressão. Ele ficou completamente abatido e se sentindo culpado, se sentindo incapaz de ajudar o povo naquele momento. E aí Deus usa o sogro de Moisés para ter uma ideia de dividir o fardo. E chegou para Moisés e falou: Moisés, você quer levar tudo sozinho, Moisés? Divide. Cria grupos de liderança e cada líder cuida de um grupo. E aí você vai falar só com os líderes e eles repassam para os outros. E aí Moisés parou, pensou, refletiu e viu que a ideia era boa, colocou em prática. E aí ele conseguiu sair daquela situação de depressão. Então, assim, Deus sempre nos dá alternativa. Quem diria, hein? Jó, um homem de grande fé, sem expectativa nenhuma. Deus vai lá e muda a história. Moisés, um homem muito usado por Deus, perdão. Moisés, um homem muito usado por Deus, de repente se vê incapaz. Deus foi lá e deu uma solução. Então sempre creia, sempre espere que o Senhor vai te dar uma alternativa, que o Senhor vai te dar uma solução e Deus vai te abençoar. Amém. Falei muito sem beber água, acabei me engasgando aqui. Não? Vamos lá. Em Números capítulo 11, versículo 15, mostra Moisés no momento de grande depressão. Ele fala assim com Deus: ó, e se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, e não me deixes ver o meu mal. Aí o que eu falei agora há pouco sobre a depressão? A pessoa deprimida culpa a si próprio. E Moisés estava culpando a si próprio. Ele estava se sentindo culpado da situação em que o povo estava. Ele estava se sentindo culpado de todo aquele sofrimento no deserto. E ele chegou a dizer para Deus: Deus, me tire daqui, me mate. Leva minha alma, tira-me daqui. Levante outro em meu lugar. Mas Deus, não é a hora. É contigo. E aí usa o sogro de Moisés para dar uma ideia brilhante para ele. E ele acatou aquela ideia e viu a situação reverter totalmente. A história mudou totalmente. Então Deus sempre tem uma solução. Tá? Deus sempre tem uma alternativa para nós. Um outro que viveu profunda depressão foi Jonas. Jonas foi chamado por Deus para pregar em Nínive, e o povo de Nínive era inimigos dos israelitas. E Jonas falou: eu não posso ir para Nínive. Como que eu vou levar salvação, levar a palavra de salvação para um povo que é inimigo nosso? Para um povo que nos escraviza, que nos mata, né? Eu não vou levar. E aí ele teve aquela depressão, aquela resistência toda. A história de Jonas é muito conhecida, né? Foi tragada por um peixe e o peixe jogou ele lá em Nínive. É lá que o Senhor te quer. Então, às vezes, nós não acreditamos na nossa capacidade. Às vezes, nós estamos com tanta mágoa dos nossos inimigos e Deus quer nos usar para abençoar os nossos inimigos e nós estamos com tanta mágoa que não conseguimos. Foi o que aconteceu com Jonas. E isso deprimiu do Jonas. Olha o que diz aqui em
no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1. Olha só. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Ele ficou tão desgostoso que ele ficou ressentido. Mas Deus foi lá e reverteu a história dele. O Senhor foi lá e reverteu tudo. E depois Jonas pôde ver o agir de Deus e ficou grandemente feliz e alegre com o que Deus fez. Então, assim, a depressão não é uma fraqueza de quem não está preparado. Você viu aqui exemplos na Bíblia de pessoas muito preparadas, mas que viveram a experiência da depressão. É a sobrecarga, né? É ouvir muitas acusações, é ouvir muitas coisas negativas, é muita gente falando contra a gente. A pessoa chega a um ponto que não aguenta mais. Chega a um ponto que a pessoa se entrega ao mal. Então, esteja atento às suas emoções para ver se você está bem. Se não estiver, procure uma ajuda de quem possa ajudar. Também não vai pedir ajuda de quem não pode ajudar, que só vai aumentar o problema. Vamos lá, a quarta e última parte da lição diz: chaves para a cura da depressão. A Bíblia é o receituário mais completo da Terra. Nela encontramos o remédio para todo tipo de mal. Através da Bíblia podemos nos curar dos males do espírito, da alma e do corpo, mediante a ação poderosa da palavra de Deus. O que nós devemos fazer então para curar da depressão? O que nós devemos fazer para sair do estado de depressão? Confiar inteiramente no Senhor. Quando você vê que você está vencido, quando você vê que ninguém mais te respeita, ninguém mais dá ouvido para o que você fala, quando você estiver numa situação assim, em que nada mais pode conter, nada mais pode te ajudar, quando você está profundamente desanimada, lembre-se de que Deus pode mudar a sua história. Lembre-se de que Deus pode reverter a tua situação. Então, por mais que você esteja abatido, por mais que você esteja abatida, entristecido, por mais que você esteja desanimado ou desanimada com o que está fazendo, ore, converse com Deus. Leia a Bíblia. Deus vai te colocar assim na sua leitura palavras que você vai falar: isso aqui é para mim. Isso aqui é para esse momento que eu estou vivendo. Então nunca deixe de orar e nunca deixe de meditar. E quando a situação for muito grave, faça também jejum. Quando a sua fraqueza, quando você sentir que você está muito fraco, faça jejum, para que você possa se revigorar. Confie inteiramente no Senhor. A depressão causa temor, por isso devemos confiar inteiramente em Deus. Salmo 56, versículo 3 diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. O salmista, ele conversando com Deus, ele falou: no dia que eu tiver medo, é nesse dia que eu vou confiar em Deus. No dia que eu tiver deprimido, é nesse dia que eu vou precisar de Deus. É na hora que eu tiver mais entristecido, é nessa hora que eu mais preciso de Deus. Quando eu me sinto mais derrotado, é nessa hora em que eu mais preciso de Deus. Então, pense nisso. Se o salmista viveu isso e pôde contemplar a grande vitória, Deus também vai te abençoar. Deus também vai agir em seu favor. Então, confie inteiramente no Senhor. Outra forma bíblica de curar a depressão é pôr a sua esperança em Deus. Tá? Não, a pessoa deprimida, ele não confia mais em ninguém e nem em si próprio. A pessoa deprimida, ela não confia nem em si própria. Então, que esperança que há para essa pessoa? Somente Deus. Que esperança que há para essa pessoa? Somente o Senhor.
Então nós precisamos levar a palavra de Deus. É por isso que agora há pouco eu falei que muitas pessoas ficam abatidas na fé porque não se envolvem na obra. Mas o que é se envolver na obra? Levar a palavra de Deus para quem precisa. Tá? Tem um feriado, tem um domingo à tarde, não está fazendo nada, não tem nada para fazer? Vai e leva a palavra para alguém. Vai numa UPA, vai num posto de saúde, vai num hospital, sempre tem alguém ali nas calçadas lá fora, angustiado, sofrendo. Se não deixarem você entrar dentro do hospital para levar a palavra e para orar para alguém, sempre você vai encontrar lá fora alguém, um parente, um acompanhante que está muito angustiado, angustiada, muito aflito, precisando de uma palavra de consolo, precisando de uma palavra de fé. E você, como cristão, você pode dispor de um pequeno tempo seu para fazer isso. Às vezes, na praça aí do seu bairro, no lugar onde você está mesmo, você pode ser útil para o reino de Deus. Observe as pessoas ao seu redor e Deus vai tocar no seu coração para falar com aquela pessoa, para levar alguma coisa para aquela pessoa. O Salmo 39, versículo 7 diz assim: Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Então a pessoa que está deprimida, ela não espera mais nada de ninguém. Ela não espera nada de si próprio. E essa pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, essa pessoa vai se motivar. Essa pessoa vai se encher de esperança. Essa pessoa vai se encher de alegria para poder sair dessa situação. A esperança nos leva à segurança de um futuro, superando todas as crises da vida e recuperando tudo que foi perdido. Então nunca esqueça que Deus reverte a sua história. Ainda sobre chaves para a cura da depressão, conforme a Bíblia, acredite na fidelidade de Deus. A fidelidade divina está acima das nossas expectativas humanas. Nos momentos de depressão, precisamos acreditar nela. A crise depressiva nos leva a desconfiar de todos, porém jamais podemos desacreditar da fidelidade de Deus em nos proteger. As crises de incredulidade, ela se revelam no momento de depressão. Tem pessoa que está tão deprimida, que ela já não tem mais esperança em Deus, já não tem mais confiança em Deus. Então por isso que você tem que ser um leitor da palavra. Porque você vai chegar para uma pessoa dessa e vai dizer: lembra da situação de Jonas? Era assim, 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 reverteu. Lembra de Marta, quando estava deprimida pela morte do irmão Lázaro? Já fazia 4 dias. Lembra de Davi, que até se refugiou na caverna? Lembra de Elias, que desejou morrer? Lembra de Moisés, que se sentiu o pior dos líderes? Lembra de Jonas e de qualquer outro personagem? Deus vai te trazer na lembrança. Por isso que é importante você ler, meditar na palavra e orar, ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, que vai servir para você, na hora que você estiver se abatendo, você lembra e se revigora, e serve também para você motivar outras pessoas, para você erguer outras pessoas. Olha o que diz o Salmo 36, versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Então Deus é fiel na terra e no céu. Deus é fiel em qualquer situação. Deus é fiel em qualquer momento da vida. Deus quer mudar a nossa história em qualquer momento da vida. Creia nisso. Amém? Vamos concluir essa lição. Aqui na conclusão diz assim: a depressão, tão comum em nossos dias, tem levado milhares de pessoas ao desespero e, por vezes, ao suicídio. As razões são as mais diversas possíveis. Entretanto, existe cura à luz da palavra de Deus para todo tipo de situação. É necessário confiar na graça de Deus, que traz salvação a todos os homens.
transformando-os em novas criaturas, tirando a depressão causada pelo pecado. Em vez de tomar antidepressivo, devemos buscar o caminho da oração, confiança em Deus, que tudo pode fazer por nós. Então, o melhor remédio contra solidão, depressão, frustração, abatimento, fadiga, o melhor remédio é oração e leitura da palavra. Tá? Não há na história da humanidade quem possa resistir à palavra de Deus. Não há na história da humanidade quem possa resistir à vontade de Deus. Então, é fundamental, é elementar para a pessoa buscar essa motivação, buscar essa esperança para que possa então se fortalecer na graça, na fé e no conhecimento. Que essas palavras sirvam para te erguer, que essas palavras sirvam para te motivar, que essas palavras sirvam para que você possa ajudar outras pessoas, que essa palavra sirva para tirar você do marasmo, para poder levar a palavra de Deus a outras pessoas, né? Aproveitar as horas vagas para evangelizar, aproveitar as horas vagas para levar a mensagem de Deus. Se você não se sente seguro para falar qualquer coisa, pega o folhetinho e vai convidando pessoas, vai colocando na caixinha dos correios das pessoas. Você vai se sentir útil para o reino e você vai ver Deus agindo na vida das pessoas. Às vezes você não vai ver o resultado e vai ser surpreendido lá na glória quando você recebeu o galardão, né, por uma vida e você nem sabe que você foi útil para a salvação daquela vida, que você falou com tantas pessoas, você levou a palavra para tantas pessoas que você já não sabe para quem teve efeito, mas está tudo anotado lá no livro das obras para o dia da grande premiação. Então seja útil para o reino de Deus, seja útil para a sua família, seja útil para você mesmo, seja útil para a humanidade, sendo uma pessoa confiante no Senhor, sendo uma pessoa cheia de esperança no Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. E se essa palavra foi boa para você, se essa palavra serviu para você, reveja quantas vezes for necessária, leia as referências bíblicas que falamos aqui. E se essa mensagem também pode ajudar alguém, mande o link para essa pessoa, nós vamos salvar aqui, e você mande o link para essa pessoa para que possa ajudá-la a sair da situação em que está. Deus seja louvado e abençoe a todos. Se você está em Porto Velho, congregue conosco na Rua Cristina 6291, bairro Igarapé. A paz seja com todos e queremos agradecer a irmã Rose, a irmã Aldenira, o irmão Legilson, o irmão Schaefer e as outras pessoas aí que o Oswaldo Schaefer, né, as outras pessoas que também acompanharam aí em silêncio, não interagiram, mas ouviram o que Deus tem para dizer nessa manhã. Deus seja louvado. Também a irmã Lenilce e família, o irmão Mário, a irmã Zenite, todos possam ser grandemente abençoados. Deus seja louvado na vida de todos.